Olá, esse é mais um episódio de Ethic Talks. O Ethic Talks é um podcast, videocast do ETIC, o Centro de Inovação em Transição Energética da Universidade de São Paulo. É uma parceria entre a Engenharia de Produção da Escola Politécnica, da COSAN e da Fundação Vanzolini. A ideia aqui é trazer entrevistas com personalidades do setor elétrico para discutir pontos importantes da história, do presente e enxergar o que o futuro poderá trazer para o setor elétrico brasileiro, para os consumidores e para os agentes. A ideia é tentar trazer de uma forma mais didática e envolver a comunidade uspiana sobre isso. O Edivaldo Santana é o entrevistado de hoje. Ele é doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina desde 1993, onde ele é professor titular aposentado. Várias personalidades do setor elétrico passaram por ele ou foram orientados por ele. Ele foi superintendente de estudos econômicos de mercado da ANEEL em 2000 até 2005. Ele viveu o racionamento de energia elétrica lá na ANEEL e viveu depois os primeiros leilões, que ele vai explicar lá em 2002, antes do novo modelo, e também viu a criação do novo modelo ali. Ele foi depois diretor da ANEEL entre 2005 e 2013, tendo visto ali a medida provisória 579. Ele foi presidente de novos negócios da Electra Energy entre 2018 e 2020. Ele também foi presidente da Associação Brasileira dos Grandes Consumidores de Energia Elétrica. Hoje ele é colunista do Valor Econômico, colunista do Globo e é o mais influente especialista do setor elétrico brasileiro, cujas opiniões são lidas por várias pessoas importantes, seja em Brasília, seja em todas as cidades do país. O Edivaldo teve, por conta disso, com o ministro em uma reunião com alguns especialistas acho que há cerca de um ano. Bem, vamos começar, Edivaldo. Primeiro você estava querendo falar sobre essa questão dos leilões, que os leilões não apareceram no novo modelo. Você falou assim, opa, calma aí, tudo entrou nessa herança da ANEEL, mas vamos lá. Os leilões começaram em 2002, pós-racionamento de energia elétrica, e a Agência Nacional de Energia Elétrica, da qual você era superintendente, um dos superintendentes, teve participação nesses leilões, porque esses leilões foram um embrião desse modelo de contratação que a gente tem hoje, é isso? Bom dia, Roberto, bom dia a todos. Aliás, primeiro, o mais influente do setor elétrico aí é por sua conta, né? Eu apenas dou as minhas contribuições e no mínimo, para não me considerar omisso. Mas vamos lá, o leilão. A ANEEL já faz leilão há bastante tempo. Por exemplo, leilão de transmissão, o primeiro leilão de transmissão foi em 1999, eu nem estava na ANEEL. Depois do racionamento, em 2002, aliás, muita gente escreve, tem até isso em livros, que a primeira lei dos leilões, ou legislação de leilões de energia, foi a Lei 10.848, o que não é verdade. A primeira lei do leilão é a Lei 10.604, de 2002, foi logo depois da Lei 10.438, que criou a CDE, que obrigava as geradoras públicas só podiam vender energia por meio de leilão, e as distribuidoras também só podiam comprar energia por meio de leilão. A inovação de 2004 foi do leilão centralizado, ou seja, a distribuidora tinha que comprar energia naquele leilão centralizado, cuja diretriz seria do governo. Mas o embrião desses leilões centralizados também não foi aquele leilão da Lei 10.604, foi o leilão de transmissão. Entendeu? O leilão de transmissão, eu explico por quê. Numa reunião, em meados de 2003, portanto, já no primeiro governo Lula, a Dilma Rousseff era ministra de Minas e Energia, uma reunião grande, com várias pessoas da ANEEL, todos os secretários e tal. Uma das primeiras reuniões para discutir o modelo que passou a vigorar a partir de 2004, que era o modelo do leilão. Então, naquela fase ainda de diagnóstico. Aí, o que é que funciona no setor elétrico? Aí, primeiro discutiu o que não funcionava. O que é que funciona? Vai aqui e dali. Naquela época, o PT achava que nada funcionava. Era a época da herança maldita. Aí foi quando Eduardo Tanuri, que era o secretário de Energia daquela época, foi o primeiro secretário de Energia do governo do PT, depois ele
fez doutorado, virou aí na USP, foi diretor da Coelba, não sei se ainda é. Ele disse: olha, gente, tem uma coisa que funciona muito bem, que são os leilões de transmissão. Há muito tempo leilão, né? Faz leilão, a expansão está se expandindo, não dá confusão, não dá nada, os preços cada vez mais decrescendo. A ministra gostou muito disso, tá aí a ideia. Vamos mudar dos leilões de cada distribuidora para os leilões centralizados. E isso a ANEEL sabe fazer muito bem, tanto que já fez o leilão de energia, leilão da sobra de energia, etc, etc. Então, esse foi o embrião do modelo de leilão, porque era uma coisa que funcionava na ANEEL. Mas a ANEEL fez vários outros leilões, quando a CCE sequer chamava CCE. Eu diria até que os dois grandes leilões de energia, até hoje, se não for o primeiro, é o segundo, foram realizados ainda pelo MAI, que é o leilão de sobra de energia, o leilão de descontratação dos contratos iniciais, quando ainda era o Lindolfo Paixão, que presidia lá o antigo MAI. Então, eu não, até nem imaginava que tivesse controvérsia quanto qual era o embrião dos modelos de leilão que passou a vigorar depois. Então, eu sei que porque isso foi uma reunião, a escolha foi até muito simples, foi a partir disso, mas, estranhamente, a origem é uma coisa que funcionava na ANEEL, mas como ficou tudo naquele bolo da herança maldita, e a ANEEL era considerada naquela época como culpada de quase tudo, então muita gente, às vezes, esquece disso. Mas não, a ANEEL teve uma participação importante no modelo de 2004. Aliás, quando eu, por exemplo, ainda superintendente, fui chamada a me manifestar sobre leilões centralizados, eu disse que não daria certo, que seria uma coisa errada, que transferia muitos riscos para os consumidores. Era bom para expandir, mas ia aumentar a tarifa e muito. Como é que você enxerga hoje, Edivaldo? Você está falando, eu fui contrário aos leilões centralizados porque havia um risco, tanto a mais do consumidor, quanto um risco nas distribuidoras. Esse modelo aí de 2004, ele se esgotou? Ele precisa de uma atualização urgente, porque ele está desequilibrado demais, seja para o lado do consumidor e com muito risco alocado nas distribuidoras? Como é que você enxerga isso? Com muito risco alocado aos distribuidores que ficam na distribuidora. Que essa foi exatamente a causa que eu disse que ele não daria certo. Como a rigor foi um erro, a escolha desse leilão significa que se criou a figura do comprador único, ou seja, um leilão centralizado significa que tinha um comprador único de energia, que é o governo que estava comprando essa energia, só que repassava tudo isso para a distribuidora. Só que com o risco não era do governo, era do consumidor. O problema é que, quando se pensou nisso, a ideia era: eu vou fazer isso porque eu também quero acabar com o Mercado Livre. Não esqueça disso. A premissa do governo em 2003, que entrou em 2003, era acabar com o Mercado Livre. Os decretos que regulamentaram a Lei 10.848, que regulamentou o ONS, regulamentou o antigo MAI, que passou a CCE, e nem na lei sequer existe a palavra mercado. A palavra mercado era proibida de se falar. Então, como o mercado nós vamos acabar com ele, não vai existir mais o Mercado Livre, essa lei é boa. Só que o mercado cresceu mais ainda depois da Lei 10.848. Com isso, todo mundo migrava para o Mercado Livre, a conta ia ficando para os consumidores que ficavam ali cativos. Esse é o grande desequilíbrio do modelo e é isso que tem que mudar. O modelo de hoje, quando a gente vê os diretores da ANEEL, quase em todas as reuniões, brigando muito, eles estão numa situação difícil, eles estão regulamentando uma coisa que já não existe. Os regulamentos não existem para o objeto físico que é o setor elétrico. Quando a lei foi feita, ninguém falava em GD, era zero a eólica, era zero solar, não tinha nada disso. Então, nós estamos hoje como se a gente estivesse conduzindo um carro elétrico, mas com a rédea como se estivesse puxando uma carroça a burro. Então, é por isso que o modelo tem que mudar. É urgente. O governo prometeu que ia fazer isso e não fez. Então, vai ter que sair fazendo remendos e remendos caros, que nós podemos falar disso em seguida. Me fala uma coisa, vamos antes dos remendos, eu queria só colocar um ponto. Você está falando assim, a gente está vendo discussões na ANEEL, porque na verdade, eles estão discutindo regulamento sobre sobre um modelo que já não existe mais, que evaporou por várias condições que você falou. Avanço da geração descentralizada, a ampliação do mercado livre, da figura do autoprodutor. A gente recentemente teve a ANEEL decretando ali os aditivos contratuais do processo de renovação das distribuidoras de energia elétrica. Ali, distribuidoras, cerca de 20, que representam 60% do mercado de distribuição. Essa discussão
foi aprovada, mas essa aprovação nasceu velha, a gente perdeu uma oportunidade de colocar o setor elétrico na vanguarda. Você acha que a gente desperdiçou, já que a ANEEL, para fazer um aditivo sob um novo contexto, necessitaria de políticas definidas e aprovadas pelo formulador dessas políticas, que é o Estado, ou seja, o governo federal? A gente cometeu aquele erro clássico, você deve aproveitar os erros dos outros para se corrigir. E a ANEEL, o governo, fez o mesmo erro passado e agora piorado com a renovação dos contratos da distribuidora. Eu falo sobre isso, mas antes você começou essa sua questão com as discussões entre os diretores. Por exemplo, vou dar um exemplo, muito falado, que talvez você queira aprofundar isso depois, que são os cortes de geração. Aí muita gente nos jornais, e até especialistas, falam porque o constrangedor e tal. Pô, corte de geração não tem nada a ver com o constrangedor. A regra do constrangedor, que é a do modelo passado, diz, olha, se tem uma restrição de transmissão e o gerador despachado pelo ONS, escutou? Despachado pelo ONS, ele não pode gerar, porque por causa da restrição de transmissão, isso é constrangedor. O cara foi despachado pelo ONS. O que está sendo acontecido? Primeiro, eólica, solar, então, não são despachadas pelo ONS. Portanto, já desfaz a primeira coisa do constrangedor. Depois, nem sempre a restrição de transmissão, porque grande parte desses geradores estão em redes de distribuição. E nenhum deles é despachado pelo ONS, como eu disse. Então, é uma coisa completamente diferente. Então, a audiência pública, nessa confusão inteira, o nego fala constrangedor, mistura tudo. Alguns propositalmente, que o constrangedor tem ressarcimento via encargo. Quem não é despachado centralizadamente, não, entendeu? Mas esse problema tem que ser enfrentado, e ninguém quer enfrentar. E os diretores, coitados, nós estamos aqui trocando pneu com o carro andando com um modelo que não foi desenhado. Esse modelo que tem agora os cortes de geração não faz parte do desenho que nós temos agora. Então, isso é uma coisa. O contrato de concessão da distribuidora. Estava na hora, chegamos atrasados, mas como a gente está com um modelo real, que é muito diferente do que existe no papel, então está a mesma coisa. Em 95, a Lei 8987 criou um contrato de concessão, uma minuta de contrato de concessão, que a ANEEL, antes de ser criada, já tinha colocado em consulta pública, que quando não tinha o modelo foi de 98, o contrato de concessão foi anterior ao modelo. Então, agora, nós temos um contrato de concessão novamente, desenhado para um modelo que não existe. Esse contrato de concessão não serve mais para o setor elétrico atual e o que vem daqui 1, 2 anos, 3 anos. Por exemplo, aí fica discutindo, aí vamos exigir pagamento de multa, pagamento disso, aquilo. Pô, consumidores, hoje tem poucos consumidores regulados, ainda no âmbito da distribuidora, e que querem, por exemplo, poderiam migrar. Era uma oportunidade para o governo e a ANEEL, em lugar de ficar discutindo pagamento de multa ou renúncia de entrar com a ação na justiça, dizer, olha, é o seguinte, gente, agora todos os consumidores são livres, assinam o contrato de concessão, mas todos são livres. E é o seguinte, vocês também, a distribuidora, não vão precisar mais comprar energia em leilão nosso, do governo, para atender os consumidores. Vocês compram pelo Mercado Livre, como vocês quiserem. E os consumidores, eles sabem que eles são livres. Eles são atendidos pelas distribuidoras porque eles querem. Então, eles vão ser atendidos sob condição de livre, como era em todos os países da Europa. A distribuidora continua atendendo, mas se o preço spot tiver 300, é 300 que o consumidor vai pagar. Entendeu? Se ele quiser não pagar 300, ele faz um contrato no Mercado Livre, então, mas deixa a regra. E isso eles não fizeram. Então, nós vamos chegar muito atrasado, aí vai novamente voltar, vai seguir aquela discussão dos contratos legais, quando eu poderia aproveitar essa oportunidade para acabar. Mas eu vejo que sabe o outra governo, coisa, o ANEEL... Edivaldo, horas discutindo revenue cap, quando no fundo a gente está com um modelo completamente diferente, como você estava falando. A gente está com DSO, a gente está com um empoderamento, a gente está com GD solar, e a gente discutindo se revenue cap é ou não. A gente parece, discutindo 1998, não é? Como se a gente tivesse 30 anos atrás, não é isso? Isso. Então, se quer conseguir corrigir o passado, fazemos um contrato de concessão, que é o centro desse negócio, é o contrato da distribuidora, que daqui já está defasado em relação ao que nós temos hoje, entendeu? Um exemplo,
Hoje que você abriu jornais, você já vai começar a ver alguns jornais dizendo que o mês de fevereiro é um dos mais secos dos últimos tempos. E eu mesmo dei uma entrevista no último dia de janeiro para o Jornal Nacional, onde eu dizia, eu e um monte de gente que já faz 20, 30 anos que não teve 2 meses, dezembro e janeiro, tão úmidos quanto esses últimos agora. É o que nós dissemos. E agora nós vamos dizer que o mês de fevereiro foi dos mais secos dos últimos 30, 40 anos. Os reservatórios em fevereiro, em lugar de aumentar, eles diminuíram. Então, é para isso que o setor elétrico tem que se adaptar. Esse é o novo desenho, entende? Que é o dar irregularidade para tudo. Você, quando se imaginava que os reservatórios iam chegar a 85%, 90% no final de março, nós temos que dar, graças a Deus, chegar a 75%. E 75 é um índice igual ou até um pouquinho pior do que o do ano passado, que teve que ter bandeira vermelha. Ou seja, as mudanças são repentinas por causa dessa irregularidade, das mudanças climáticas, dos eventos climáticos severos, e é para isso que a gente tem que se adaptar, e não para pagamento de multa, para vamos renunciar ao direito de entrar com ação na justiça. Como se preparar para essas mudanças que serão mais repentinas, esses aumentos ou quedas de temperatura, irregularidades sobre vazões? Como se preparar e aumentar a resiliência das redes sem que o consumidor arque mais uma vez com todos os custos? É possível, Edivaldo? Não, não é possível. Aliás, o contrato de concessão... Primeiro, como se preparar? Se prepara com um desenho de modelo que seja dinâmico, que ele seja possível de se adaptar ao que vem por aí. E não uma coisa que vale... agora, daqui por 30 anos é assim. Não existe mais isso. Entendeu? Todo ano isso vai mudar. A primeira coisa é isso, dinâmica. É a única maneira que existe para proteger o consumidor. Mas quanto a tornar o modelo, o sistema mais resistente, o novo contrato de concessão diz, olha, agora um evento severo, a conta vai para o consumidor. Isso significa que, na revisão da tarifa, a distribuidora vai colocar lá um investimento com uma previsão do que vai acontecer em termos de clima, de eventos severos, então investimento. E vai também fazer uma previsão de operação e manutenção de gastos para recompor o sistema quando isso acontece, imediatamente. Tudo isso custa, tudo isso vai para a tarifa. Entende? Então, vai na revisão. É por isso que a distribuidora, a meu ver, corretamente, não faz sentido mais uma revisão tarifária a cada 5 anos. O preço dos investimentos tem que ir para a tarifa todo ano. Isso é uma coisa dinâmica. E pode ser que um ano não precise, no outro, mas esperar 5 anos, aí vai pagar mais. Porque o cara, como o meu risco é de 5 anos, então eu vou cobrar mais. Então, essas coisas poderiam ser feitas agora. Isso é adaptação. Mas de qualquer maneira, seja lá como for feito, esses eventos eles estão irregulares, que uma coisa eu te garanto, a gente nunca vai saber se esses investimentos que vão ser feitos pela distribuidora, no caso da Enel São Paulo, se eles vão ser suficientes para mitigar os efeitos de um evento severo que possa acontecer em São Paulo, mas eu sei que eles vão aumentar a tarifa. Ou seja, o novo contrato de concessão, ele aumenta a tarifa. Não tem chance de diminuir a tarifa. A tarifa crescendo de agora em diante só por causa disso. Me fala uma coisa, Edivaldo. A estrutura tarifária brasileira também é muito engessada, ou seja, a gente precisaria ter flexibilidade tarifária, porque você, nas nossas residências, aí você em Brasília, eu aqui no interior de São Paulo, a gente paga uma energia no fim do mês. A gente não sente essa irregularidade das vazões, a gente não sente se a temperatura aumentou em alguns horários do dia, se isso refletiu no preço. A gente precisa de flexibilidade tarifária, a gente está atrasado em flexibilidade tarifária e em dar ferramentas para a gestão da demanda para o consumidor? Sim, a gente não sente porque a gente não é livre para sentir tudo isso. Você tem razão. Se o mercado fosse livre, obrigatoriamente, todo mundo livre, estou dizendo, obrigatoriamente a estrutura tarifária era mais simples. No mercado livre, você vai pagar para a distribuidora pelo uso da rede, entendeu? O consumidor de baixa tensão de uma distribuidora paga o mesmo valor e a energia paga separadamente. Então, isso é muito simples de se fazer. Mas só que, para isso,
Os medidores têm que ser adaptados a isso, para você sentir o que está acontecendo. Os medidores têm que ser inteligentes. Nós sequer temos isso, todo mundo já fez isso há 20 anos. Só quem tem isso é o consumidor livre, o consumidor de alta tensão. Na Alemanha, por exemplo, qualquer consumidor, ele tem a opção, consumidor da distribuidora ou livre, de pagar pela energia que vai consumir antecipadamente. Como é que chama de telefone celular? É pré-pago. Muitos consumidores escolheram esse pré-pago. Por quê? Porque ele vai acompanhando pelo medidor dele o que tem acontecido no consumo dele e a evolução do preço. Então, ele sabe se ele vai consumir menos ou consumir mais. A gente aqui só sabe que o custo vai aumentar quando a ANEEL aciona a bandeira vermelha ou amarela. Opa, a coisa complicou. Mesmo assim, só vem na nossa tarifa já 60 dias depois. Então, é fundamental que isso aconteça. E me estranha que alguns órgãos importantes de defesa do consumidor, o consumidor brasileiro nunca vai se adaptar a isso e tal. Acho que o consumidor tem que continuar tutelado do jeito que é. Ele não é assim, né? O consumidor, os mais pobres, o cara anda numa carroça, aqui em Brasília ainda tem carroça, e ele anda na carroça dele com 2 celulares, 2 aparelhos na mão, e cada um de uma operadora. Então, se precisar trocar para pagar menos, ele sabe trocar. Por que ele não vai fazer isso com energia elétrica? Entendeu? A telefonia é muito mais complicado. E o cara faz. E me fala uma coisa, você estava falando lá no início, esse modelo, né? A gente está fazendo remendos em cima de remendos. Quais seriam esses principais remendos que a gente tem feito e que a gente ainda vai fazer? Porque a gente está fazendo vários puxadinhos e cercadinhos. Pois é. O problema é que o que vigora hoje, aí usar a mesma palavra que você usou, são cercadinhos. Cada um quer construir o seu cercadinho. Então, tem vários cercadinhos, uns maiores, outros menores, mas são vários cercadinhos. Esses cercadinhos gerou um outro cercado maior de excluído, dos diversos cercadinhos que são os consumidores. E é o maior, são os 90 milhões de unidades consumidoras no Brasil. Isso, né? Então esse é um cercadão. Então, o primeiro remendo grande, é por isso que eu digo, a primeira mudança que deve ser feita de um novo modelo é como incluir esses excluídos no diversos cercadinhos. Para fazer isso, não tem outra maneira, tem que acabar os cercadinhos. Ou seja, exemplo, abertura total, é isso? Abertura total, que significa, olha, se fizer abertura total, que é o medo de quem está nos cercadinhos, não vai, aqueles trouxas que pagam a maior parte dos subsídios, não vai deixar de existir, significa que a conta tem que ratear para todo mundo. É isso mesmo. Entendeu? Tem que ratear, a única maneira é ratear para todo mundo. Tem uma dos lobbies, que tem lá na sua página, logo na abertura, dizendo, aceitamos o Mercado Livre, aceitamos que acabe com a CDE de agora em diante, mas sem repassar a conta para nós. Isso não existe, porque se você quiser acabar com um custo enorme, sem repassar para outros, esse custo só vai aumentar. Então, tem uma coisa que chama ótimo de Pareto, que não tem como melhorar para em um mesmo grupo, sem piorar para os outros. Então, isso não existe. Então, tem que repassar toda a CDE para todo mundo, inclusive para os atuais beneficiados. Então, essa é a maneira mais imediata. E a outra é contratar uma consultoria internacional, como foi feito em 97, 98, chamou isso, de RECEB. Só lembrando que quem está acompanhando o ETIC Talks, a gente falou com o Luiz Maurer. O Luiz Maurer foi o gerente do projeto RECEB, o projeto de reestruturação do setor elétrico, que naquela época a Coopers & Lybrand foi contratada para fazer o estudo que deu o diagnóstico, como a gente falou naquele episódio, iniciou a abertura. O Edivaldo está fazendo referência a isso e falando que seria preciso contratar uma outra consultoria internacional para o mesmo processo. Exatamente, e com uma característica também que naquela época não foi tão importante quanto agora. Ela tem que ser muito independente. Portanto, uma grande consultoria, e só depois que tiver uma primeira proposta, apresenta, e não como o modelo de 98, que praticamente quem fez foi junto com a empresa de consultoria, foi o GCOI, a Eletrobras e tal, então não funciona assim. E não adianta, agora vamos juntar todo mundo aqui, a Abeólica, a Abrace, o Fórum dos Consumidores, para a gente desenhar um novo modelo. Não adianta, vai continuar do jeito que está. Por isso que eu digo que tem que ser uma empresa internacional,
claro que com o apoio de empresas brasileiras, porque eles não conhecem tudo, mas bastante independente, e dar um prazo, não se faz isso muito rápido, no mínimo 1 ano para sair a primeira proposta, é uma coisa muito complicada, porque nós estamos numa situação muitíssimo complicada, de um modelo que aponta para crescimento de custos e tarifas. Um modelo que aponta para crescimento de custos e tarifas. Como que ele aponta isso? O leilão de reserva de capacidade é um exemplo disso, porque toda a conta é alocada para os consumidores. Nenhuma parte dessa conta não deveria também ir para os agentes, Edivaldo, para os geradores, por exemplo, que provocam, por exemplo, uma rampa que tem impacto sobre o setor? Como que você enxerga isso? Talvez, Roberto, isso aí eu tenho que voltar um pouco. Lembra que até 98, pouco antes do racionamento, até o racionamento, inclusive, 95% do total do consumo, da demanda, eram atendidos pelos geradores hidrelétricos. Isso foi até 2003, 2004. Antes era até mais, 100% era tudo hidrelétrico. Eu sou um cara antigo, estou no setor elétrico desde 1975. Eu até 2010, eu nunca tinha ouvido falar que, olha, nós temos que precisar contratar agora o serviço de controle de tensão, o serviço de frequência, não sei o que lá. Por quê? Porque naquela época todo esse serviço era fornecido pelas geradoras hidrelétricas. E a capacidade de planejamento delas era 2 anos, certo? A capacidade dos reservatórios. Isso. Elas prestavam todo o serviço. Aí não, agora não. Temos que evoluir, é verdade, foi bom isso. Eólica, solar, mas ninguém se lembrou que, olha, aquele serviço que as geradoras hidrelétricas prestavam, alguém tem que pagar por ele. E quem é que tem que pagar por ele? É quem substituiu as hidrelétricas e não o consumidor, entendeu? Então... Quem substituiu as hidrelétricas, que você está falando, por exemplo, as renováveis variáveis, por exemplo. Isso, porque... Centralizadas e não centralizadas, ou seja, eólicas, solares centralizadas, geração distribuída solar, certo? Isso. Quem criou a curva do pato não foi a carga. O consumo, a demanda máxima podia chegar a 90, o normal é 89, 90, 104, 105 por causa do calor, mas seria isso mesmo, talvez até diminuindo. O sinal tarifário é de reduzir a demanda máxima. E o que causou a curva foi às 3, 4 horas da tarde começa a gerar, zero a geração solar. Porque o sol começa a baixar. Isso, e alguém tem que substituir isso. Aí significa potência, frequência, todo um controle que o ONS se preocupa com isso. Então, o causador da curva do pato, portanto, da perda de confiabilidade do sistema, o sistema perdeu em confiabilidade, não foi a carga, né? Foram as novas fontes de geração. Claro que a carga também deve pagar, entende? Por tudo isso, mas não como está agora no leilão de reserva de capacidade, já foi desde o primeiro, o PCS também era assim, olha, a conta é toda sua. Isso não é só injusto, ela é uma maneira inadequada de alocar os riscos, porque se dissesse que todas as fontes iriam pagar, então o cara da eólica, quando ele fosse construir o seu parque, ele já fazia o contrato dele com uma hidrelétrica para se suportar sobre isso, como é lá no sistema, no PGM, nos Estados Unidos. Lá também é o mercado mais antigo de capacidade que existe no mundo, é lá o PGM, existe desde 1957. Entende? Lá, toda fonte ou comercializadora que atende carga é obrigada a comprovar anualmente que tem contratado uma reserva de capacidade. Ele que repasse para o preço. Essa é a lógica. Aqui não, o consumidor, independentemente do que aconteça, você vai pagar pelos custos. Essa é uma das consequências do que eu falei do modelo de tarifa crescente. E nos próximos anos, tem vários leilões desses de reserva de capacidade, e eu te garanto que de 2027 em diante vai ter mais expansão de capacidade instalada de termoelétrica a gás do que de eólica. Ou seja, nós estamos num modelo de matriz diversificada que, por causa da diversificação, nós vamos ter que contratar isso mais
energia térmica do que solar. E vai chegar em 2031, 32, que vai ultrapassar a solar, o montante de térmica contratado, entendeu? Por causa da confiabilidade. É isso que está no relatório. A gente pode reduzir no início da próxima década a participação da renovabilidade na nossa matriz, é isso? Por conta disso. Eu não sei se isso... Não, eu acho que não, porque a grande transformação do setor elétrico, criticada ou não, foi a GD. E a GD ainda tem muito espaço para crescer. Então, eu estou falando da geração solar centralizada, porque... Por exemplo, você ligar agora, entrar no site do ANS, assim, perto da gente acabar essa nossa conversa, você vai ver que 35% a 45% do total da carga está sendo atendido por solar. É muito, né, Edivaldo? É muito. E isso vai aumentar, entende? Cada vez mais. Entende? Isso é muito e vai aumentar cada vez mais, vai chegar a 60%, 70%. Por isso que você vê esses custos e tarifas crescentes, por esse avanço da GD e por ela não compartilhar dos custos que ela traz para o sistema, é isso? Esse é um dos motivos, mas sequer o mais importante. O mais importante é aquele que a gente falou antes, são os eventos climáticos severos. Tá. Esse leva a custos crescentes, que é a única maneira de você adaptar o sistema para ser resistente a uma coisa que você não sabe quando vai acontecer, mas sabe que vai acontecer, mas não sabe o volume montante, é investindo. E investimento vai para a tarifa, entendeu? Então... nós gastaremos nos próximos 20 anos, nós vamos ter que incluir na tarifa, eu diria que pelo menos mais de 1,5 trilhão. E sem contar os subsídios que já existem hoje e vão crescer. Só para se adaptar e se tornar um sistema resistente, confiável aos eventos climáticos severos. Eu ainda estou detalhando esses números, mas contando de hoje, e supondo que, olha, a temperatura nós vamos conseguir estabilizar a temperatura nesse 1,5 que chegamos agora, no Brasil, só continuando tudo como está, estabilizou. Dá, no mínimo, entre 1 e 2 trilhões. Mas eu até semana que em 20 anos, eu terei esse número. Porque quando eu escuto o que você está me falando aqui, eu falo assim, opa, se a gente já não está indo bem com esse modelo hoje... Se a gente vai incorrer nesses gastos trilionários com a resiliência climática, esse modelo não vai parar de pé. A gente ruma para uma grande crise, Edivaldo? Não, o modelo, como se pensa hoje, nós temos que ter um modelo que seja resistente a 30. Isso não existe mais, é balela. O modelo, como eu disse, tem que ser uma coisa dinâmica, que procura se adaptar a tudo isso. Um contrato de concessão de 30 anos, entendeu? Eu acho até que o contrato de concessão pode ser de 30 anos, renovar por mais 30, mas com regras de tarifa e revisão que sejam mais flexíveis e adaptativas, que possam se adaptar ao que vai acontecer. O problema, Roberto, é que o mundo ele ficou mais arriscado, maiores riscos. Eu diria que isso gera chance para mais oportunismo. Ou seja, os custos de transação, que é o custo para você se proteger do oportunismo, ele aumentou muito. Isso em termos políticos, você não sabe o que é que vai acontecer em termos geopolíticos com o novo governo americano. Tudo isso aumenta os custos. Os investimentos param, depois eles voltam, mas com maiores custos. E tem entre aspas, um oportunismo climático, porque você sabe o que vai acontecer, não sabe quando, não sabe o volume, entende? E isso também aumenta os custos. Ninguém vai colocar dinheiro aqui e ali sem pensar em aumentar os custos para se proteger contra isso. Isso é o principal elemento de aumento dos custos para resistência do sistema a tudo isso. Não tem como fazer isso reduzindo custos, é impossível. Como é que você vê se a gente estava falando do leilão de reserva de capacidade? Também é uma expectativa do governo de fazer o primeiro leilão de armazenamento, cujos custos desse leilão de armazenamento também deverão ser do consumidor. E pela lógica e ótica que você explicou, que acabou de explicar, opa, calma aí. Se a gente tivesse um modelo adaptado à realidade física de operação, esse custo de armazenamento ele tinha que ficar também uma parte com o gerador eólico, o gerador solar, ele tinha que correr atrás disso para fazer um modelo de negócio sustentável que parasse em pé.
Isso tinha que ser... É isso, Edivaldo? É isso. É exatamente isso. Claro que é o consumidor, no final, que paga a conta. Quando a gente diz, o custo tem que ser do gerador, claro que ele vai repassar isso para o consumidor. Mas uma coisa é ele repassar num ambiente competitivo, portanto, ele vai repassar menos, outra é repassar por um custo de uma energia que vai ser comprada por alguém que tem medo do risco, que é o governo. Entendeu? O governo vai comprar o máximo pelo maior preço. Não quer nem saber, o consumidor que se vire. Se deixar por conta do gerador, não vai ser assim. Você tem uma ideia, o primeiro leilão de reserva de capacidade, o preço das usinas foi pouco contratado, já está acima de R$ 1.250 por megawatt-hora. Elas são pouco acionadas. Quando elas forem acionadas, vão ser 4 horas por dia, significa que num ano isso vai dar em torno de, no máximo, 1.000 horas, 1.200 horas, porque nem todo dia elas seriam acionadas. O problema é que, com o passar do tempo, são os números do ONS, cada ano ou cada mês vai precisar mais. O que hoje era, vamos precisar só de 3, 4 mil megawatts de termoelétrica a gás na hora da ponta, para a curva do pato. Termoelétrica, porque tem muito hidrelétrico. Aí, em 2026, vai ser 8 mil, depois vai ser 10 mil. E o preço, que hoje é 1.200, ele não vai baixar, ele vai aumentar para 1.400, 1.500. Esse é a confiabilidade com aumento de custo, entendeu? Então, isso é terrível, quando tudo isso é por definição repassado pelo consumidor. Para o consumidor, isso não tem lógica, entendeu? Agora, me fala uma coisa, Edivaldo, esse consumidor começa a ficar no limite, o mercado cativo começa a ficar no limite de receber tanto encargo, tanto cercadinho, tanto puxadinho, porque é ele que, na verdade, dá o sinal de expansão do mercado. Ele está dando todos os sinais, ele está contratando tudo, pagando tudo. Como que a gente vai conseguir reverter um pouco essa lógica? Quando a gente tiver uma grande crise? Eu acho que essa é a única maneira. A única maneira os policymakers, os formadores de modelos políticos prestarem atenção nisso é uma grande crise. Entendeu? Um colapso, os consumidores não aguentam mais pagar, ficarem inadimplentes. Ou então, você tem uma ideia, se em lugar dos caras ficarem perdendo tempo publicando coisas nas redes sociais que não servem para nada, se alguém muito inteligente fizer uma campanha para os consumidores 2 dias por semana, desligarem toda a energia, deixar só o essencial ligado durante o dia e desligar tudo. Entendeu? Reduz para caramba o consumo, significa que vai reduzir a receita das distribuidoras. Entendeu? Vai precisar gerar menos. E cada semana vai aumentando, reduz mais ainda esse consumo. Isso vai para mostrar, olha, se a gente quiser agir de uma maneira para reduzir a receita de vocês, a gente pode fazer isso. A mesma coisa pode acontecer com o combustível. Entendeu? É que deve ficar perdendo tempo. Ou seja, uma redução muito grande do consumo faz com que provoque um colapso, que foi o que aconteceu, lembra, na pandemia, o consumo caiu para caramba, o governo teve que criar um empréstimo. Agora não, nós vamos provocar uma redução do consumo que é para causar um problema financeiro para vocês. E não é difícil fazer isso não, entendeu? Não é difícil fazer isso. Eu até temo que alguém inteligente provoque isso.